Certa vez eu fui em um show do Coldplay e eu estava curtindo tanto aquele momento que eu estava 100% focado naquele show. Foi uma experiência muito feliz. Porém, em determinado momento, ao olhar ao meu redor, eu notei algo interessante ou talvez até assustador. Mais de 90% das pessoas não estavam assistindo o show realmente. Eles estavam assistindo a própria tela do celular. Só que eu pensei, deve ser porque essa música é muito especial. Eles querem registrar esse momento. Mas aí quando trocou de música, aconteceu a mesma coisa. E depois, na música seguinte, a mesma coisa. E assim, sucessivamente, em praticamente todas as músicas, a maioria das pessoas estavam olhando a tela do próprio celular. A sensação que eu tive é que elas não estavam realmente ali. Elas só queriam fazer o melhor registro possível para poder postar. E depois que postavam, ficavam checando o seu celular, acredito eu, que esperando para ver a reação das pessoas ao seu story ou ao seu feed. Esse fenômeno é chamado de vida instagramável, que é um modo de viver ou aparentar viver em função de como vai aparecer nas redes sociais, em especial o Instagram, que é uma rede mais egóica, visual e vaidosa. Ela se baseia na busca pela estética perfeita, com a finalidade de obter o reconhecimento e engajamento do público. Porém, em detrimento muitas das vezes de viver as experiências de maneira real e autêntica. Recentemente eu assisti um vídeo onde um rapaz, ele chega num restaurante chique e ele pergunta ao garçom qual prato renderia o melhor post. E o engraçado é que o garçom tinha toda uma explicação sobre o que cada prato geraria, como se fosse um especialista no assunto. Segundo ele, uns renderiam mais curtidas, outros mais haters, com isso mais comentários e por aí vai. O detalhe é que nenhum prato era realmente bom para comer, única e exclusivamente servia para o visual. Depois que o influenciador escolheu o prato que ele queria para poder mostrar, ele pergunta com sinceridade se tinha alguma outra coisa para ele comer em off e não para mostrar. E o engraçado é que o garçom fala que todos os pratos eram ruins para comer. Porém, se ele quisesse, o próprio garçom tinha trazido na mochila dele um miojo e ele poderia fazer caso o cliente quisesse. E a pergunta que fica é: será que essa história está muito distante da nossa realidade? Será que, metaforicamente, a gente está postando um prato chique enquanto no off a gente está comendo miojo? Isso mostra o quanto estamos dependentes do olhar do outro para reafirmar a nossa existência. É a seguinte máxima: eu posto, logo existo. E se não posto, logo não existo. Estamos dependentes dos likes porque eles se tornaram a anestesia para uma vida sem sentido. O mais importante não é o que eu vivo, é o que eu posto. Com isso, eu vou me desconectando dos bons momentos, das boas conversas, das boas experiências e principalmente de mim mesmo. Eu esqueço do eu real porque a minha preocupação está no eu ideal. E mesmo quando você consegue aparentar esse eu ideal e ganhar muitas curtidas, isso não te deixa feliz por muito tempo, porque a validade dessa anestesia dura pouco. E com isso, volta a sensação de que você está vivendo uma grande mentira. Você viaja e vive diversos estresses, problemas, perrengues, mas o que você posta é que foi uma viagem incrível. Ou então você vai a um restaurante e nem conversa direito com seu namorado, às vezes vocês estão até brigados, o prato foi horrível, mas você vai postar que aquela foi a melhor noite da sua vida. O outro lado dessa realidade instagramável que a gente vive é que quando não somos nós postando essa vida perfeita, nós estamos assistindo os outros postando essa sua vida perfeita. E com isso, caímos na armadilha e sentimos ansiedade, inveja
e tristeza. A vida instagramável gera comparações irreais, porque parece que é só sua vida que é ruim. E para abafar esse desconforto, repetimos a mesma coisa, para fazer com que os outros também sintam inveja da nossa vida de mentira. O efeito da vida instagramável gera um engessamento da vida, porque eu só vivo agora momentos que possam ter a foto perfeita. Eu só vivo experiências que ao postar seja aesthetic, seja interessante, seja socialmente legal. Mas quem foi que disse que a vida real é instagramável? Não, a vida real é real, com todas as suas peculiaridades. Você já se perguntou por que aquelas fotos antigas que a gente pega nos álbuns, que a gente tirou e revelou, são tão legais de se ver? Porque elas são reais, vivendo momentos reais e sendo pessoas reais. A gente não procurava o ângulo perfeito, o momento perfeito, a gente não ditava se era bonito, se era feio, se era interessante ou não, ou se vai gerar likes ou não. A gente simplesmente pegava a câmera e registrava aquele momento, que era feliz por si só, sem comparação e sem necessariamente querer que o outro valide, porque eu mesmo validei com a minha própria felicidade. E a beleza da vida está justamente aí, quando a gente quer viver o momento por ele mesmo, sem buscar o reconhecimento ou a aprovação do outro. É a máxima que se popularizou: ser feliz no simples. E você não precisa parar de querer tirar boas fotos ou buscar bons ângulos. Não é sobre isso. Mas você precisa treinar o seu olhar para enxergar para além do instagramável, para além desse modelo que foi construído socialmente e que privilegia boas câmeras e lugares elitizados. Você precisa ver a vida em sua totalidade. Você precisa enxergar a beleza nas histórias, nos momentos, nos pequenos momentos que poderiam te fazer muito feliz e que você poderia ter ótimas memórias. Porém, você joga tudo isso no lixo porque isso não se enquadra em um modelo social que está na moda. E sobre as comparações de ficar muito tempo vendo essas vidas instagramáveis, não necessariamente a solução seja desinstalar. Talvez para você funcione, e ok, mas talvez essa não seja a única solução. Você não precisa parar de usar o Instagram necessariamente, pois ele é uma realidade dos nossos tempos atuais, seja para trabalho, seja para manter contato com algumas pessoas, ou até mesmo consumir bons conteúdos, mesmo que sejam raros. O que você precisa mesmo é parar de usá-lo de maneira compulsória, pois sim, o Instagram pode trazer efeitos prejudiciais para a sua saúde mental se você não usar ele com cautela. Ver constantemente essas vidas perfeitas pode nos afetar, mesmo a gente sabendo que as pessoas só mostram o que querem mostrar. Por isso, de vez em quando, se pergunte: por que eu abro Instagram? Para uns, o Instagram é trabalho, para outros, distração. Mas, boa parte das vezes, o Instagram se tornou um companheiro do dia a dia, onde eu uso sem saber por que eu uso, onde eu estou ali perdendo o meu tempo, onde eu estou literalmente no piloto automático. Eu não demonizo o uso da rede social, mesmo sabendo que ela foi feita para te viciar e para te manter preso ali dentro. Você precisa é ter esses cuidados, é saber como usar e principalmente com que frequência usar. Porque geralmente o que acontece é que as pessoas acordam e abrem a rede social. Vai comer, abre a rede social. Está tímida em um ambiente social, em vez de tentar conversar, tentar desenvolver ali uma conversa, abre a rede social. Vai pegar um elevador, abre a rede social. Vai esperar um minutinho alguém terminar algo, abre a rede social. Ou seja, isso não é um uso consciente, isso é dependência. A rede social tirou o nosso tempo de assistir um bom filme, ler um bom livro, ter boas conversas, ficar um tempo a sós consigo mesmo,
passar tempo com a família, comer com calma e sem distração, dormir bem, ter contato com a natureza. Tudo isso é importante para se ter uma vida feliz. A dura realidade é que a rede social se tornou uma fuga do silêncio e do tédio. A mente ansiosa busca o estímulo da rede social para evitar qualquer desconforto emocional. Mas é justamente na tolerância ao desconforto do silêncio e do tédio que nasce o autodomínio, a criatividade e a sabedoria. Pois, segundo Clarice Lispector, o silêncio não é o vazio, é a plenitude. Aprender a lidar com o silêncio e o tédio é parte do amadurecimento pessoal. Sem isso, a pessoa se torna refém do prazer imediato, da dopamina barata e da incapacidade de lidar com a própria companhia. Heidegger, filósofo alemão, via o silêncio e o tédio como momentos onde o ser sai do ruído do mundo e é confrontado consigo mesmo. Assim, suportar o silêncio e o tédio é abrir espaço para que a verdade do nosso ser possa emergir sem as distrações da superficialidade das redes sociais.